Saudações fraternais a todos. O ano era 1969, 20 de julho. Presidente norte-americano Richard Nixon. Na Casa Branca, o homem estava ali pisando na lua. Ele reunido, falou: o acontecimento mais importante depois da semana da criação foi o homem ter pisado agora na lua. Pastor Billy Graham estava presente, disse: senhor presidente, posso lhes fazer uma correção? Pois não, Billy Graham. O acontecimento mais importante depois da semana da criação, senhor presidente, foi o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus, sabendo que a memória do homem era frágil e curta, ele estabeleceu uma ordenança, ou aliás, duas ordenanças, para que o homem se lembrasse do seu sacrifício. E a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor, ele estabeleceu para que o homem nunca esquecesse da agonia que ele passou no Calvário, ali em caráter de substituição a esta humanidade. Ceia do Senhor. Por que ceia do Senhor? Porque existe outras ceias. Ceia nada mais é do que uma refeição noturna, um jantar. E o local onde servia ceia e ceava chamava-se cenáculo. No capítulo 19 do Apocalipse, ali é apresentado dois tipos de ceias. Dois. No capítulo 19. Uma no versículo 7 e a outra no versículo 17. A do versículo 7 é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor que será realizada nas bodas do Cordeiro na eternidade. A do versículo 17 trata-se de uma ceia simbólica, é chamado ceia do grande Deus, mas é uma ceia simbólica. É uma ceia que será realizada após a Guerra do Armagedon. A Guerra do Armagedon é a mãe de todas as guerras, onde haverá um banho de sangue na atmosfera terrestre. E a Bíblia diz que Deus vai convocar as aves dos céus, do céu atmosférico, para poder fazer uma limpeza no globo terráqueo, porque os cadáveres ali que vão ocupar a face da terra vão ser retirados através das aves dos céus. Por que ordenança? Aqui eu quero explicar a diferença de mandamentos, ordem e ordenança. Ordenança está relacionado ao coletivo, a um cerimonial coletivo. Enquanto as ordens e os mandamentos é individual. Por exemplo, amar é um mandamento. Pregar, ensinar, o que eu estou fazendo aqui é um mandamento. É individual. Ok? Porém, a ordenança ela é coletiva e ela tem conotação de celebração. Essa é a diferença. Então nós cremos em ordenança, nós não cremos em sacramento, porque sacramento tem outra conotação. Afinal de contas, essa palavra sacramento nem existe na Bíblia. Então essas duas ordenanças, elas estão interligadas, só que elas têm diferenças. O batismo e a ceia do Senhor. Vamos fazer aqui uma tabelinha para que você possa entender melhor. O batismo é o rito de iniciação, enquanto que a ceia é o rito da comunhão. Batismo, o rito da iniciação, e ceia, o rito da comunhão. O batismo, ele é único, não pode ter dois, não pode ser batizado duas vezes. Enquanto que a ceia é contínua, a comunhão é contínua. O batismo, ele indica a fé, enquanto a ceia indica a comunhão. Então a ceia ela está ligada mais à comunhão. No grego é koinos ou koinonia, viu? Comunhão. Essa é a ênfase da ceia do Senhor. Este cerimonial da ceia do Senhor, ele tem outros nomes na Bíblia também. Né? Além de ceia do Senhor, é chamado também de mesa do Senhor, chamado simplesmente de comunhão e chamado também do partir do pão. Nota de rodapé.
Na Bíblia não existe esse termo, Santa Ceia. Também não está errado quem chama Santa Ceia. Mas na Bíblia não consta esse termo Santa Ceia. Então a Ceia do Senhor, na celebração da Ceia do Senhor, são 3 ângulos de visão. 3 ângulos. O passado, o presente e o futuro. No passado, nós contemplamos a morte do Salvador. O Salvador em agonia na cruz. No presente, nós nos conscientizamos nessa comunhão e não podemos nos esquecer que um dia alguém pagou um preço alto no nosso lugar, porque a morte de Jesus, ela foi em caráter de substituição. E também tem a visão futura também, quando a Bíblia diz até que ele venha, ou seja, nós, os cristãos, celebramos a ceia na expectativa da sua volta. Quem não crê na vinda dele está tomando a ceia indignamente. Viu? E aquele que toma e bebe, come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então a ceia do Senhor, o ato da celebração, é uma reflexão que nós temos que fazer essa reflexão do que Jesus fez por nós, da morte de Jesus. Ele celebrou a Páscoa judaica e na mesma noite ele instituiu a ceia do Senhor. Ele ia se entregar para os inimigos. Porque a morte de Jesus não foi um assassinato. Ele se entregou. João 10, capítulo 10, diz que ele diz assim, eu dou a minha vida, tenho poder de dar e tenho poder de tornar tomá-la. Ele se entregou. Só que Jesus, ele ia se entregar na hora certa, na hora dele e no local que ele quisesse. Não era no local que os inimigos quisessem e a hora que os inimigos quisessem. Era quando ele quisesse. Quando Jesus se aproxima da cidade, ao entardecer daquela tarde de quinta-feira, os discípulos procuraram para Jesus onde ia ser a celebração. Jesus diz, vai na cidade, tu vai ver um homem com um cântaro na mão. Vai na cidade e tu vai ver um homem com um cântaro de água. Aí segue o homem. Onde o homem entrava, será aquele local. Até Judas, o traidor, queria saber onde era esse local, mas só ficou sabendo na última hora. Jesus estabeleceu ali a ceia. E a ceia, conforme eu falei, ela tem um vínculo com a Páscoa judaica. Observe que a ceia é dos cristãos, a Páscoa era judaica. A Páscoa finalizou ali na noite que Jesus foi traído. Não existe mais Páscoa hoje para os cristãos. Hoje é a ceia do Senhor. Não existe mais Páscoa. Páscoa acabou. Essa história de Páscoa ficou para trás. E aqui eu quero fazer um paralelo aqui entre a ceia e a Páscoa. Entre a ceia, a Páscoa e a ceia. A ceia, a Páscoa foi instituída por Moisés lá no Egito. Lógico que foi por mandamento divino, né? Por Moisés lá no Egito. Enquanto a ceia foi instituída por Jesus, pelo próprio Jesus. A Páscoa lembrava a libertação do povo de Deus do Egito. Eles ficaram lá séculos, né? Mais de 400 anos, debaixo da escravidão dos egípcios. E Deus tirou eles de lá e estabeleceu a Páscoa para todas as vezes, aliás, todos os anos, eles celebrassem a Páscoa e lembrasse quem eles eram lá no Egito. Era para não esquecer quem eles eram lá no Egito. A Páscoa, ela tinha dia, ano e dia e horário certo para poder fazer a celebração. Depois do pôr do sol. Já a ceia do Senhor,
A ceia lembra a nossa libertação, né, do pecado. Outrora, né, a humanidade era escrava do pecado. Jesus veio e libertou. Então a ceia é para lembrar que nós outrora éramos escravos do pecado. Agora somos livres pelo sangue de Jesus. Então a ceia é para isso, para nós lembrarmos quem nós éramos e lembrar do sacrifício de Cristo. Dito isso, os elementos da ceia do Senhor é o pão e o produto da vide. Uns chamam de suco, outros chamam de vinho. Não tem problema, é o produto da vide. Isso é uma questão de semântica. Vamos deixar isso quieto, nós não vamos falar sobre isso aí. Então são dois elementos, o pão e o suco, ou o produto da vide, ok? Pois bem, são os elementos que compõem a ceia, né? Depois da oração consagratória, no rito da celebração, tem o momento de consagrar o pão e o produto da vide. Depois da oração consagratória, depois iniciado os ritos da celebração, aquele momento é um momento de nós termos toda a reverência. Porém, o pão e o vinho não é e não são o sangue nem o corpo de Jesus. Isto é uma heresia dizer que aquele pão é o corpo de Jesus. É uma heresia dizer que aquele cálice, né, é o sangue de Jesus. Não. São representações do sangue e do corpo de Jesus. Representam. São símbolos, simbologia. Nós cremos que é um memorial. É um memorial. É para nós levarmos. Não tem nada ali sobrenatural. Não tem nada sobrenatural. Algumas correntes de entendimentos acham que ali o pão e o cálice passou por um processo de transubstanciação. É uma falácia, é uma heresia acreditar assim. Viu? Então, o pão e o vinho, depois da bênção apostólica, não tem mais valor nenhum mais. Passou já o rito, não tem mais valor. Pode descartar, jogar fora, pode comer, dar os pobres, os famintos, os necessitados. Jesus estava falando de uma linguagem figurada. Assim como ele disse, eu sou a porta. Jesus não é porta, mas ele está falando de uma linguagem figurada. Ok? Jesus não mandou nós comermos o seu corpo. Não é o corpo de Jesus que nós vamos comer. Nós não somos canibais. Jesus não nos ensinou essa prática de canibalista. Muitos acham que o capítulo 6 do Evangelho de João está ligado diretamente aos ensinos da ceia. E é um grande erro. Quem acredita assim, quem fala ou prega assim, não suporta uma análise, né, da hermenêutica. Se a luneta da hermenêutica chegar, desmascara isso aí. Então, o capítulo 6 de João não tem nada a ver diretamente com a ceia do Senhor. Seguiram Jesus até Cafarnaum, e lá Jesus levanta o discurso para falar sobre a fome espiritual e a sede espiritual. Já que Jesus tinha saciado a fome material e eles não estavam entendendo direito, Jesus falou ali de forma figurada. Um exemplo ali que ali não está se referindo a ceia é este, que ali foi lá na Galileia, na cidade de Cafarnaum. Ok? Outra coisa, Jesus está fazendo um paralelo entre ele e o maná. Jesus em nenhum momento fez um paralelo ali entre ele, o seu corpo,
e a Páscoa, ou muito menos a ceia. Jesus não fez esse paralelo. Ele fez o paralelo do maná. Ele falou que ele é comida, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas esse pão vivo que desceu do céu, no mesmo versículo, ele fala que ele é a água viva também. Assim como no capítulo 4, para a mulher samaritana, ele falou que ele era a água viva. Então aquele que comesse nunca mais ia ter fome nem ter sede. Ok? Mas ele não está se referindo à ceia, até porque na ceia não pode. Na ceia, o objetivo da ceia não é saciar a fome, nem a fome material e nem a fome espiritual. A ceia o objetivo da ceia não é esse. A ceia é um rito, e rito não assegura vida eterna. Rito nenhum assegura vida eterna. O sagrado, se está com fome, come em casa. Ok? E também na ceia do Senhor, o vinho, que é o produto da vida, não tem o objetivo de matar a sede. Indignamente é não refletir o verdadeiro significado do sacrifício de Cristo. E aquele que toma, bebe, come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então a ceia do Senhor não é para entrarmos em comunhão. A ceia é para celebrarmos esta comunhão. E esta comunhão é de companheirismo, né? E a palavra companheiro é come pão juntos, se possível for no mesmo prato. Bom, ensinar também é um mandamento. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua rua, sua cidade, seu país.